Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC New Deal, programa focado em novos mercados e investimentos alternativos ou novos investimentos, mercados alternativos. Eu estou aqui para provocar você, investidor, gestor de recursos, assessor de investimentos ou apenas um curioso que está passando aqui pela nossa programação. Seja bem-vindo ao nosso podcast, videocast, programa de TV. A gente tem várias definições e nenhuma definição para o que é o New Deal, mas é assim que eu me sinto confortável aqui neste programa, que receberá hoje dois convidados muito especiais para lidar com o tema de mercado livre de energia. Já falei sobre isso no passado. Se você é um frequentador assíduo da programação do BMC News e assiste todos os episódios do BMC New Deal, nós já conversamos anteriormente sobre mercado livre de energia, mas tudo mudou. Então exige um novo programa, uma nova conversa para falarmos sobre perspectivas, sobre algumas mudanças de regras e, claro, sobre toda a inovação que está vindo a este mercado. Eu recebo por aqui a Adriana Luz, diretora de varejo da Simplifique Energia, e também Hudson Mendonça, CEO do Energy Summit. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Uma ótima tarde a você, Adriana. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Agradeço o Hudson também, o MIT aí participando da nossa programação. Já participou anteriormente, seja bem-vindo novamente representando a equipe do MIT Tecnologia. Obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. Vamos bater esse papo. Maravilha, um papo interessante, importante, porque, como eu disse na abertura do programa, mudou tudo. Tá tudo uma bagunça, mas aquela bagunça boa é aquela bagunça que gera oportunidades de crescimento, em que tem muitas empresas pesquisando frentes diferentes deste mercado livre de energia, da geração de energia renovável. Então é um ambiente que instiga o empreendedorismo e as novas alternativas. Adriana, o que mudou deste 2023 para 2024 que exigiu uma nova edição do BMC New Deal para falar sobre todas essas regras? E afinal, para nós começarmos essa conversa, o que é o mercado livre de energia aí, bem rapidinho, para a gente dar o pontapé inicial no programa. Legal. Bom, o mercado livre de energia elétrica já existe no Brasil há 25 anos, né? Mas ele era restrito a indústrias que gastavam mais de 50, 60 mil de conta de energia. Basicamente, a opção que o consumidor tem de escolher o próprio fornecedor de energia. Então, a parcela energia que hoje ele adquire também da distribuidora, ele passa a adquirir diretamente de um gerador ou de um comercializador no mercado livre. Só que esse mercado ele era restrito até final de 2023, né? Tinha uma demanda mínima de 500 kW ali, que era uma conta de 50, 60 mil. Só que agora, em janeiro de 24, abriu o mercado para todo o grupo A, ou seja, todo o grupo de média e alta tensão, que representa contas a partir de 5, 7 mil reais de energia. Então, antes você tinha grandes indústrias, supermercados, shopping centers. Agora você também tem acesso ali para o condomínio, a padaria, o pequeno comércio, pequeno médias empresas mesmo, né? Entendi, uma conta de 5 a 10 mil reais, que hoje no Brasil, creio que não seja fora da realidade para grandes empresas, para médias empresas, para pequenas empresas. A gente já tem ali algumas contas de negócios específicos chegando nestes montantes, então nós abrimos uma porta para toda uma base de clientes que não é familiarizada com este mercado livre de energia, apesar de ele existir há bastante tempo no Brasil. Então nós tivemos uma demora para chegar nessa parcela dos consumidores, mas agora, definitivo, a partir de 2024, média e alta tensão, contas de 5 a 10 mil reais, até acima disso, claro, acima é infinito, claro, mas nós já temos essa abertura, essa liberação para negociar energia no mercado livre, né? Exato. Hoje o potencial do Grupo A são cerca de 200 mil empresas que podem acessar o mercado livre, né? Perfeito. Só que cerca de 40 mil já acessam, então a gente tem um potencial ali para mais de 100 mil que podem agora aderir ao mercado com essa mudança na legislação, que começou em janeiro, né? É uma mudança. Quantos já acessam esse tipo de mercado? Hoje já tem um pouco mais de 41 mil unidades consumidoras no Brasil todo. Então, Perfeito. Hoje o mercado livre ele já representa cerca de 39% de toda a energia consumida no país. Entendi. Então, E olha, são 40 mil. Não é a população completa do Brasil. Então nós temos esse consumo de energia, né, Hudson, concentrado em uma pequena parcela ali daqueles consumidores, e agora mais uma adição, cerca de 200 mil empresas vão entrar neste mercado. É um passo importante para o desenvolvimento, talvez, de algumas alternativas empreendedoras, de algumas companhias, as comercializadoras que já são figura carimbada no Brasil, mas que tinham área de atuação limitada. Uma mudança importante nesse 2023, desde 2024 e 2023, né? Não, é uma mudança de mindset, né? Eu digo que quando a gente descentraliza, a gente consegue abrir a possibilidade para modelos de negócios completamente novos, né? Não é só uma mudança de tamanho de conta ou de ticket, que também obviamente é importante, e de acesso. Toda vez que a gente fala de transição energética, que é esse grande movimento que faz parte disso, a gente costuma citar 4 Ds.
E esse mercado livre, agora, se tornando mais acessível, ele endereça os 4Ds. Né? Então, quais são os 4Ds da transição energética? Descarbonização, ou seja, tornar mais sustentável. Então, você abre possibilidade para pequenas gerações solares, eólicas, biomassa, fontes alternativas, então ajuda a descarbonizar. A descentralização, aí está no nome, né? Ou seja, você tem mais pessoas utilizando tanto as unidades geradoras quanto os consumidores podendo acessar e se conectar de forma diferente. A digitalização, vai ter muito desenvolvimento de tecnologia, uma coisa que é super interessante em relação ao mercado, de a gente colocar a nossa relação como usuário, e aí o usuário cativo, né, o usuário residencial, é um boleto que chega na sua casa. Essa é a sua relação com o fornecimento de luz. E pela primeira vez vai poder você pensar em ser cliente, como você é, por exemplo, com o operador de telefonia. Você vai escolher quem te dá mais vantagens, outros features, quem tem melhor sinal. Então você vai começar a poder olhar luz como algo que é um cliente. Você vai ter escolha para poder fazer isso, né, conforme vai avançando, né, o número de unidades geradoras. E o último, que é o mais importante, tem super a ver com a pergunta que você colocou, que é a democratização. Ou seja, a democratização é tornar acessível para a população geral. Isso estava na carta de 2022, né? A gente fala aqui de investimentos aqui, da BlackRock. É a principal mensagem do Larry Fink, o CEO da BlackRock, o fundo com o maior volume de investimentos do mundo. Né? A maior gestora de recursos do planeta, né? Do planeta, que, né, tem capacidade de investimento, se for olhar do portfólio, maior do que os países, maior do que a China, maior do que os Estados Unidos, né? São trilhões e trilhões de dólares sob gestão. A mensagem principal dele da carta de 22 foi: os próximos 1000 unicórnios não vão ser redes sociais ou buscadores, né? Fazendo alusão a Meta, a Alphabet, ao Google, mas sim os próximos empreendedores que vão ajudar a descarbonizar o setor de energia e tornar ele mais acessível para a população geral. Então esse movimento ele é parte de algo muito maior. Assim, o Brasil tem tomado uma dianteira em várias frentes relacionadas à transição energética. A gente tem a vantagem do Sistema Interligado Nacional, que a gente pode falar um pouquinho mais numa próxima rodada aqui, que ajuda a gente a ter a infraestrutura para fazer isso aqui acontecer. Mas eu acho que vale super a pena ficar de olho, principalmente nas novas tecnologias e modelos de negócios que vão surgir a partir dessa mudança da regulação. E nós já temos alguns exemplos espalhados pelo planeta também de mercados mais avançados nessa negociação livre de energia, né? O Brasil não está criando a roda, a gente não está inventando nada novo, a gente está seguindo talvez uma tendência que em alguns mercados já pode ser observada até com algum tempo já de maturação destes mercados, né, Hudson? Sim, não, certamente, né? A gente, uma vantagem nossa, que é o Sistema Interligado Nacional, faz com que o país continental, como é o Brasil, seja tudo totalmente ligado. Isso não é tão comum assim. Você geralmente, em outros países maiores, você tem regiões com gerações próprias, redes próprias, etc. Isso foi uma grande vantagem para a gente, que também atrasou um pouco essa visão. Como a gente conseguia jogar energia para lá e para cá pelo sistema de transmissão, a gente não se preocupou tanto, talvez, com distribuição, mas eu acho que está vindo agora esse movimento, e a gente está olhando o encontro de dois movimentos, né? O de baixo para cima, de cima para baixo, que é ampliando o escopo do mercado livre, ao mesmo tempo as regulações de geração distribuída, que já permitia um consumidor residencial fazer com outro modelo, né, que é fora, né, do ambiente do mercado livre, se encontrarem em termos de modelo de negócio. Então eu acredito que no futuro a gente possa ter oportunidade de negócios de grandes empreendedores que pluguem essas duas oportunidades e façam uma solução geral, né? Perfeito. Dentro da regulação. Mas eu acredito que a própria regulação ainda vai caminhar mais. A gente teve essa novidade agora no início de 2024, né? Entrou em essa nova faixa, né, no grupo A, foi habilitada aqui em 24, mas eu acho que a gente ainda tem muito mais coisa boa para discutir e para aprender a partir disso, né? Eu sou do mundo lá das startups, eu sempre falo isso, né? A gente mudou a regulação, começou em janeiro de 2024, agora está começando a aprender, né? Provavelmente vão ter vários aprendizados, coisas que vão funcionar melhor do que a gente imaginava, coisas que não vão funcionar tão bem que vão precisar ser ajustadas daqui para frente. Perfeito. Como é que está esse aprendizado com a nova regulação? Eu mencionava o teu cargo, Adriana, no começo desse programa, diretora de varejo. Varejo é algo adicional a este mercado, né? Eu coloco o varejo, quando a gente tem na mentalidade coletiva, assim, no imaginário de quem está nos assistindo, fala, pô, é o varejão, todo mundo tem um grupo amplo de clientes possíveis a serem atingidos. Como é que está este aprendizado com as novas regras?
e a conversa com o regulador, talvez para fazer aquele ajuste fino e, claro, caminhar com novas regulamentações. Legal. Acho que vale explicar também essa nomenclatura, né? Hoje, dentro da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, é considerado o consumidor atacadista quem gasta mais de 50, 60 mil de conta por mês. E aí eles criaram essa nomenclatura do varejo, né? Justamente para segmentar esse outro público, né? Mas não deixa de ser o B2B. Ainda não estamos no B2C, né? Então, aí a gente tem esse desafio aí pela frente, né? De levar, eu acho que o maior desafio agora é levar essa informação, né? Porque apesar de existir há 25 anos, ainda é um mercado que existe pouco conhecimento sobre, né? Então, acho que a gente tem um desafio ali de conscientização, de aprendizado educacional mesmo, de levar essa informação para o consumidor. Até porque está tramitando, né, dentro do governo um projeto para que o Mercado Livre, ele abra para todos nós até 2030. Então, ou seja, vai chegar na nossa casa lá em 2030 também, como já é em outros países, né? Hoje, no ranking de liberdade de escolha de fornecedor, o Brasil está ocupando a 41ª posição, né? Então, porque nós somos ainda parcialmente livres, né? A gente ainda tem tem que atender todo o grupo de consumidores, né? Incluindo o grupo B também. Então, a gente tem esse desafio ali, né? De levar essa informação e muda muito a questão da comunicação também, porque você está falando com outro público, né? Exato. Antes você lidava ali com as multinacionais, empresas que a energia elétrica chegava a representar segunda, terceira maior conta da empresa, agora você fala com o pequeno e média empresa que normalmente representa 20% dos custos operacionais desse segmento, a conta de energia elétrica. Como eu mencionava, demorou para chegar nessas pequenas e médias empresas. Se eu não me engano, comercialização de energia foi regulamentada no Brasil em 98. Acho que tem 25 anos de idade, tem minha idade. Então, eu já tô aqui apresentando o programa, participando da TV o Mercado Livre não chegou em pequenas e médias empresas, chegou agora neste 2024. Só pra gente montar aqui a estrutura, para quem tá nos assistindo, pode ser do ramo, pode não ser, de como funciona o tradicional e a gente fala sobre o Mercado Livre de Energia. O tradicional você tem a geradora, essas geradoras estão espalhadas, são várias matrizes energéticas, então tem a geração de energia hidrelétrica, tem aquelas termoelétricas, o pessoal queima alguma coisa para gerar energia, tem a geração de energia eólica, que hoje tem bastante expressividade na matriz energética brasileira, então tem uma participação muito grande também, tem a geração de energia solar, essa atualização também com a geração distribuída, a permissão que as pessoas gerem energia nas próprias casas, nos próprios negócios, mas hoje no modelo tradicional, quem negocia com essas geradoras de energia são ou as comercializadoras para os grandes clientes ou as distribuidoras. E aí você tem aquela infraestrutura de transmissão que traz energia para os grandes centros urbanos. É basicamente isso. Então você tem um intermediário que hoje é obrigatório para o grupo B. Não, para o grupo A é obrigatório e para o grupo B agora passa a não ser mais obrigatório desde o começo de 2024. Então é um intermediário importante, a empresa de distribuição de energia que fazia este papel. Só que aí o cliente final não tem como escolher de onde vem a energia que ele está utilizando, ele não tem como escolher qual é o custo daquela energia, qual o preço que ele quer pagar naquela energia, não tem como negociar talvez um contrato de maior longo prazo com a geradora de energia, pelo menos não tinha até o começo de 2024 para este grupo de pequenas e médias empresas. Tem alguma adição a este modelo tradicional que é bastante restritivo e que tira essa liberdade de negociação de quem está ali na ponta consumindo energia, Adriana? Eu acho que vale explicar, porque é uma dúvida muito comum, tá? Perfeito. Essa questão da parte física e contratual da energia. Na verdade, hoje, independentemente se você é grupo A, grupo B, indústria, residência, não importa, o fluxo da energia no Brasil, ele começa na fonte de geração, independentemente se é uma eólica, solar, hídrica, não importa. Essa energia, ela vai para as redes de transmissão, que são aqueles grandes linhões que a gente está acostumado a ver nas rodovias, né? E passa para a rede de distribuição, que vai até os postes e o ponto final de consumo. Esse é o caminho físico da energia no Brasil como um todo. Não tem como mudar, não tem que passar por Wi-Fi. Isso não tem como mudar, não tem. O que muda é a questão contratual, porque hoje dentro da atribuição da concessão da distribuidora, um dos serviços que ela tem que prestar é o repasse da energia que quem contrata é o governo. Então, na verdade, a distribuidora, ela tem ali a concessão para explorar o uso da rede, do fio, da infraestrutura, mas o consumidor que está conectado a ela, paga para ela essa parte da infraestrutura, mas a parcela da energia, a distribuidora repassa o que o governo que contrata em leilões via mercado regulado, o governo organiza leilões,
em grandes lotes e fala para as distribuidoras, olha, você vai repassar na conta dos seus consumidores esse lote a esse preço que eu comprei no leilão. Então, a distribuidora, ela não tem ganho em si na parcela energia. Entendi. Ela tem ganho porque ela tá te cobrando por você estar usando a rede dela para transitar a energia que chega até a sua empresa, pela infraestrutura, pelo uso do poste, do fio. Então, essa parcela energia, hoje o consumidor que está conectado no Grupo A, ele tem 2 contratos com a distribuidora, um de fornecimento de energia e um de uso da rede de distribuição. É o contrato de fornecimento de energia que ele pode rescindir com a distribuidora e negociar livremente no mercado direto com o gerador. Mas ele continua pagando para a distribuidora o uso do fio da rede da infraestrutura. Então, ele vai passar de uma conta para 2 contas. Só que aí, obviamente, tem vantagens por trás. Hoje a gente trabalha em economias em torno de 20% a 30% de redução na conta por mês, que é a vantagem de migrar para o Mercado Livre. Uma das, né? Porque aí você também compra energia de fonte renovável, tem todo o apelo sustentável, ESG, enfim. Mas eu acho que é legal explicar esse ponto, porque ainda há muita dúvida dessa questão física e contratual. Essa divisão, né? Por favor. E eu acho que um ponto importante sobre essa liberdade de escolha, como a gente disse, se tivesse cliente. Então, se você puder comprar diferente, né, não só da sua distribuidora local, que é por regiões, tem concessões, etc., você vai poder escolher o tipo de energia que você vai consumir, a maneira que você quer consumir. Então, assim, de imediato, a gente vê, por exemplo, você pode ter uma geradora plugada a uma comercializadora independente ou de um grande grupo que só compra renováveis. Então, você garante que, por exemplo, você é uma pessoa mais sustentável porque o seu fornecedor de energia que você escolheu só gera energia renovável. Então, é uma maneira de você atingir um mercado, de falar, olha, bom, esse aqui tem um preço um pouco maior ou tem um preço igual, mas é 100% renovável. Então, você vai poder ser, pela primeira vez, cliente. Né? E isso muda diversos outros fatores. Por exemplo, você pode ter os aplicativos. Um movimento muito parecido com o que aconteceu com as fintechs. Né? Os neobanks, né? os Nubanks da vida, todos esses bancos que surgiram nessa nova geração, dá uma experiência para o usuário muito diferente da experiência que você tinha dos bancos tradicionais, né? Que atualmente se atualizaram, obviamente. Fizeram, você abre a conta desse no Neobank, você olha para aqui, bota 5 minutos, você abre a conta. Você tinha que ir para uma agência com um bolo de papel desse tamanho, os bancos tradicionais fizeram isso. Então, hoje, as grandes empresas concessionárias de energia estavam confortáveis, elas tinham um monopólio, faziam distribuição e tinham os procedimentos muito ruins. Essas empresas que estão entrando, elas têm a possibilidade de trazer muita tecnologia. Tem o aplicativo, você controlar o quanto você gasta melhor. Isso começa a plugar com novos modelos de negócio. A gente está falando de investimentos, né? Tem investimento no setor, mas tem investimento em quem está mudando o setor. Né? O investimento em venture capital, por exemplo. Então você pega uma distribuidora dessa e fala assim, vou fazer uma parceria com uma startup de IoT, né? Internet das coisas, para quem não conhece, e vamos colocar medidores inteligentes na sua casa e você vai saber exatamente o quanto cada móvel está colocando isso conectado com a comercializadora de energia. Então gera um modelo de negócio muito diferente, muito parecido. Né? O Google, né, a empresa das mais tecnológicas do mundo, tem um braço chamado Tapestry, que está fazendo um projeto de inovação baseado nisso. Né? Eu acho que isso que a Adriana falou é muito importante. Uma coisa é a estrutura física, outra coisa é a estrutura de contratos por trás. Né? Então, quando você vai para o Japão, por exemplo, compara com telefonia e você usa seu telefone com a sua operadora aqui, não é a sua operadora que montou uma antena lá, são contratos de compensação que fazem você poder usar seu celular no mundo inteiro. Então o Google, né, a Paige Graham, que coordena esse braço do Google X, que é o braço de inovação disruptiva do Google, vai estar aqui no Energy Summit, inclusive, explicando um projeto que o Google tem de fazer um grid mundial. Não é que o Google vai montar torres de transmissão no mundo inteiro. Ele vai fazer projetos e contratos e compensações parecidos com o que é o Google Maps, por exemplo, em termos de geolocalização, para poder fazer a comercialização. Isso vai gerar uma quantidade de novos negócios que, mesmo se a gente ficasse aqui 10 horas aqui no podcast, a gente não consegue nem imaginar, que foi mais ou menos o que a internet fez. Né? Tudo que tem de negócios novos na internet não foram pensados 30 anos atrás. Então, acho que tem uma possibilidade aí de negócio, investimentos, de criar novos negócios em cima dessa nova oportunidade, que é de centralizar a distribuição de energia elétrica. Não é apenas um modelo de negócio que vai entrar na jogada, que é a da comercialização de energia. São vários e vários que nós temos a possibilidade de desenvolver agora que o mercado é um pouco mais permissivo. Não totalmente permissivo, mas um pouco mais permissivo. Isso abre espaço para esse desenvolvimento de novos negócios, novos modelos e, claro, para o desenvolvimento de pequenas comercializadoras de energia que talvez não tinham abertura lá atrás com aqueles contratos que eram muito engessados, né? Então a gente tem esse desenvolvimento das próprias comercializadoras que vão começar a incomodar talvez as grandes empresas que estavam ligadas a este ramo ou talvez
os próprios entes que já estavam no mercado, que estavam um pouco acomodados, como você bem mencionava. Então, é um espaço interessante para desenvolvimento desse modelo de negócio de comercialização de energia, né, Adriana? Hoje no Brasil existe um pouco mais de 500 comercializadoras habilitadas, sendo que cerca de 110 delas já estão habilitadas para atuar com o varejista também. Entendi. Né? Então, o varejista é para baixo daquela linha que você mencionava anteriormente. Exatamente. É a conta de 40 mil para baixo, Perfeito. né? Que agora pega o condomínio, a padaria, o pequeno comércio mesmo, né? Entendi. E aí, por exemplo, eu acho que é uma pergunta clara, só que ela é difícil de ser respondida, porque a gente ainda vai ter que sentir o mercado. Estamos no começo do ano, começamos a testar essa água agora, uma água nova, uma água que a gente estava esperando muito para a liberação deste mercado para comercialização de energia para pequenas e médias empresas, esses varejistas, como você bem mencionava. E aí, por exemplo, fica a dúvida, há estrutura suficiente para atender esse tipo de público hoje no Brasil? Ou a gente ainda tem que desenvolver essa infraestrutura para tentar atender todo o público? Claro, uma adição ou outra não vai fazer tanta diferença assim, mas se essa moda pega, se quem está assistindo a nossa programação agora está gostando dessa conversa, quer buscar por talvez uma economia na conta de energia, quer buscar por fontes renováveis apenas na utilização do seu negócio, você acredita que há infraestrutura necessária hoje? O mercado brasileiro está estruturado para receber esse novo público? Pensando no grupo A, Perfeito. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, ela se preparou bem para isso, principalmente quando ela desenhou esse modelo do comercializador varejista. Então, hoje tem total capacidade de atender esses mais de 100 mil consumidores, né? Agora, já pensando no grupo B, que a gente está falando de cerca de 70, 80 milhões de consumidores lá para 2030, a gente tem alguns desafios, né? Alguns deles são, por exemplo, os contratos legados das distribuidoras. Tem distribuidoras que têm contrato até 2040. Você tem como vai ficar a questão de infraestrutura dessa energia, né? Você vai continuar tendo o papel da distribuidora como ele é hoje, ele vai precisar ser reinventado. Você tem a questão do medidor inteligente, que é algo que o Hudson também falou, que é um desafio, né? Porque hoje a gente ainda vê aquela questão do consumo manual ali, né? Que vai pegar a medição ali na casa, no apartamento, enfim. Então, acho que uma vez que a gente tiver tudo isso integrado, aí fica muito mais fácil escalar. Né? Então, vou trazer um exemplo. Meu irmão morou em Dublin, por exemplo, e lá a energia você tem um pré-pago, você compra até por aplicativo hoje. Antigamente você tinha um cartão, você conectava no medidor ali, você carregava a sua energia, né? E eu acho que a gente vai caminhar para isso, né, Hudson? Mas tem esse desafio do medidor inteligente, dos contratos legados e como vão ficar os papéis aí, responsabilidades da figura da distribuidora, por exemplo, né? A gente faz muito a analogia do mercado de telefonia com o mercado de energia, né? Eu gosto de trazer muito esse exemplo para explicar para o consumidor. A gente está vivendo uma transição muito parecida com a telefonia na década de 90. A gente vivia um monopólio, isso abriu e hoje a gente tem ali uma livre concorrência. O mercado de energia está caminhando para isso, né? Mas tem esses desafios, né, Hudson? Eu acho que são esses três comparáveis que a Adriana colocou bem, né? Assim, se você olhar o que é o setor financeiro, o setor de telefonia e o gosto de energia, talvez ele seja o último a estar acontecendo a revolução que aconteceu nos outros dois, né? Te lembro que do telefonia, para quem tem idade, né, para isso, não dos 25 lá, lembra que você colocava linha telefônica no imposto de renda. Era um ativo você ter uma linha. Hoje em dia, você vai qualquer um cria, por causa dessa expansão, dessa descentralização e da democratização. Todo mundo tem celular. Hoje tem mais celulares no Brasil do que brasileiros. Né? E antigamente você tinha que ter uma linha, né? Quem lembra disso aí, tinha uma linha no bar que as pessoas iam lá para o bar para poder falar, porque era muito raro e caro você ter uma linha de telefonia. A mesma coisa os bancos, né? Essa revolução aí do Pix e outras regulamentações que vieram antes, habilitaram um monte de bancos digitais, que não precisa ter um monte de agência, muito mais ágeis, fáceis e tudo mais. O que vai acontecer com o setor de energia, já está acontecendo, é esse movimento. Então, assim, a gente consegue imaginar algumas coisas, que a Adriana colocou muito bem, essa questão dos smart meterings, né? Você tem projetos, por exemplo, em Sete Lagoas, em Fernando de Noronha acontecendo, testando como é que seria esse mundo que você vai consumir energia assim, né? Mudar no aplicativo, desconectar numa energia, conectar na outra operadora, pelo aplicativo trocar, como se troca de um Neobank, né? E o que isso vai gerar, porque aí começa você ir todo para um mundo que esse setor hoje não navega, e uma oportunidade imensa, que é, né, o grande core de receita das big techs no mundo inteiro, que são os modelos de negócios de vendas pela internet. Né? Então você vai poder, por exemplo, estou aqui na minha conta de luz, meu aplicativo de luz, e comprar coisas, né, eletrodomésticos, etc. E você começar a conectar outros negócios que têm um valor maior para o B2C.
né? Eu acho que já nessa questão da expansão do grupo A, né, do consumidor de varejo, acho que já vão começar a surgir uma série de outros modelos de negócio e possibilidades. Eu acho que as comercializadoras mais antenadas sem dúvida, já estão desenvolvendo coisas pensando, tenho certeza, para ir para o consumidor, por 70 milhões, aí, que de fato aí seja uma oportunidade muito, muito, muito grande mesmo de, literalmente, repensar o setor. E uma frase que a gente fala muito nesse mercado de venture capital é: quem chega primeiro bebe água fresca. Exato. Então é importante estar antenado nisso, investir. Eu acho que tem, né, tipo de investimento para todo mundo, né? Toda vez que a gente fala em energia, a gente fala assim: investimento sempre de bilhões, uma usina, uma coisa. Não, estão surgindo oportunidades de investir em startups que vão fazer um elo da cadeia muito bem feito, né, através de fundos de venture capital, crowdfunding, pessoas físicas conseguem pensar em fazer isso, né? Existem várias oportunidades, inclusive de montar negócios novos em cima dessa nova camada que está sendo desenvolvido junto com as comercializadoras. Então eu acho que assim é um mercado muito promissor que poucas vezes a gente viu acontecendo oportunidades como essa, por exemplo. Quem investiu nas startups lá do Vale do Silício no início dos anos 2000 não deve estar triste. Acho que deram certo, né? Exato. Várias quebraram no caminho, mas acho que deram. Mas algumas deram certo, né? Algumas muito conhecidas e que hoje representam a maior parte da Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Exato. Tem as 7 magníficas. Pô, se você pegar o índice norte-americano neste último 2024 até 2023 e excluir essas empresas que você mencionava que são de tecnologia, o índice basicamente não sai do lugar, sobe um pouquinho, mas quando se adiciona as empresas de tecnologia, o índice ele tem patamares recordes, ele sobe demais nestes últimos meses por conta da valorização e das ideias disruptivas que foram desenvolvidas por essas companhias. São 7 nos Estados Unidos, a gente adiciona uma, retira uma de vez em quando, mas hoje nós temos essa representação muito forte de empresas que lá atrás trouxeram essa inovação mais voltada para a internet. Agora nós temos o desenvolvimento novo voltado à energia elétrica. Né? Um ponto importante, assim, se você pegar todas essas bigs, sim. E aí até expandindo um pouco mais, né? Eu estou indo para NVIDIA, Tesla, Alphabet. Que todas essas, tirando a Apple e a Microsoft, que foram na década de 70, são um pouco mais antigas, todas elas foram fundadas entre 95 e 2005. Tesla 97, inclusive as da China, que a gente na época não monitorava tanto, hoje monitora. Alibaba, Tencent, todas essas. Se olhar a data de fundação dessas empresas, tudo é naquele período ali. É o período em que o mercado estava mudando. E eu acho que o que vai acontecer aqui agora, né? A Adriana falou de 500 comercializadoras, você provavelmente vão surgir mais e provavelmente vai afunilar mais. Daqui a 20, 30 anos vai ter os Googles das empresas que olham um negócio de energia de uma maneira muito mais ampla do que simplesmente distribuir eletricidade, agregando valor, etc. O modelo de negócio do Google, por exemplo, ele era muito baseado, né, no pessoal falava, ele dá o cachorro quente de graça e cobra pelo ketchup, né? Então, assim, então você tem um super e-mail funcional, um mecanismo de busca, um mecanismo de vídeo fantástico de graça, mas você paga um pouquinho a mais para ter algumas features a mais e aí você dá um acesso amplo, completo, muito né? amplo. Acho que tem muita oportunidade de negócios como esse surgindo no setor de energia daqui para frente. Porque como nós mencionávamos, tem algumas empresas que nunca lidaram com a negociação com essas pequenas e médias empresas. Quer dizer, todas elas nunca lidaram, mas as que não se preocuparem em atender com cuidado este cliente, em conquistar o cliente, em convencer o cliente a comprar o seu produto. Afinal, hoje nós teremos um trabalho de convencimento. Você tem que convencer o teu cliente ou a ficar no mercado tradicional ou a migrar para o mercado de energia. Você tem que convencer o cliente para comprar a tua energia e não a energia do teu concorrente. Então, é um novo desafio para esse segmento, né, Adriana? Bastante. E olha que a gente está se surpreendendo, porque às vezes você vai numa padaria, num condomínio que surpreendentemente gasta 15, 20 mil reais de conta por mês no mínimo, né? E aí você esbarra lá, às vezes o cliente fica numa região bem remota, ele já tá com 7, 8 propostas na mão ali de concorrente, aí você fala, caramba, como, né, que o pessoal tá rápido, né? Mas é que o pessoal tá trabalhando muito com canais de parcerias, né? Nós mesmo também temos
programas de parcerias lá dentro, que é justamente para você ganhar essa escala, né? Porque esse é o desafio do varejo, né? Criar mecanismos de ganhar escala. É o canal porque as de margens venda, são mais né? baixas, né? Então não dá para você ter vendedor batendo de porta em porta ali. Então tem que ser um outro modelo. Então acho que é mudar totalmente o mindset, é mudar o discurso, a abordagem, é um outro cliente que você fala agora. Então a comunicação também é diferente. Você não vai explorar tanto termo técnico, né? Como você fazia numa multinacional, que a energia elétrica era extremamente representativa e tinha inclusive uma estrutura, uma área dentro da empresa só para atender a frente de energia elétrica, que aí olhava gás e outras soluções energéticas, né? Agora você está falando de um outro público, né? Então acho que tem um desafio ali de mudar a comunicação. E aí de novo entra naquele outro desafio que eu falei anteriormente, que é a informação, a educação, né? Porque o que você não tem conhecimento, você tem medo, né? Então ainda tem muita aquela insegurança de, mas se eu migrar para o Mercado Livre eu vou ficar sem energia? Mas a distribuidora pode me retalhar? Não, tudo isso é mito, porque o mundo físico e a entrega e a qualidade, ele não vai mudar. O que muda é contrato, você está trocando fornecedor. Mas por incrível que pareça, ainda existe muita essa insegurança de que de alguma forma a distribuidora vai te retalhar se você sair dela. E é um grande mito. Entendi. Né? E aí, por exemplo, aí eu tenho uma pergunta que casa muito com esse assunto. A preocupação dessa nova gama de clientes potenciais é a mesma que os clientes que vocês atendiam anteriormente? O que mais preocupa um empresário, alguém que tem uma pequena e média empresa, que está entrando agora no Mercado Livre de Energia ou que está estudando a entrar no Mercado Livre de Energia? Eu acho que o que mais está preocupando ele é o seguinte, ele está sendo constantemente abordado. E aí cada um traz um modelo diferente. Um traz, eu vou te garantir 20%, eu vou te garantir 30%, eu vou te garantir 40%. E tem ali as premissas e as entrelinhas. Entendi. E o cliente, ele não tem como saber, mas aqui está incluso encargo, aqui tem uma garantia, aqui tem uma flexibilidade, alguns termos técnicos, né? Então, o cliente, ele está ficando muito confuso de como que ele compara as diferentes propostas que ele recebe do mercado. E aí ele vai olhar o quê? Quem entrega mais. Só que nem necessariamente quem entrega mais vai de fato entregar esse mais, porque ali tem nas entrelinhas alguns encargos, alguns custos que não estão inclusos naquele valor, né? Por isso que a gente tem alguns modelos no mercado de propostas de benefício garantido, por exemplo. E aí você deixa bem claro ali as premissas. Então acho que uma lição de casa que é importante esse consumidor fazer é quem são as empresas que estão ofertando esse produto para ele. Ela já tem tempo de mercado? Os profissionais têm experiência de mercado? Que carteira de clientes ela atende? Pega a referência ali da região ou do segmento para você se balizar e pegar uma referência. Porque, como eu falei, tem 500 comercializadoras, cerca de 100 varejistas, mas tem muitas que nunca atenderam o consumidor. Elas estavam acostumadas somente a trabalhar a dinâmica do trading de energia. Não atendia o consumidor. Mas viram uma oportunidade de vender varejista, vamos vender varejista. Ou seja, vamos vender contrato de 3, 5, 10 anos para o consumidor. Aí você coloca o cara que estava na mesa tradando energia para vender energia, não vai funcionar, né? E aí é outra linguagem, é outro público, é outro cliente. E aí o pessoal que quer surfar a onda no momento, né? Poxa, eu vou a oportunidade de eu vender 5, 10 anos de contrato. Lá na frente eu descubro como que eu vou atender esse cliente. E não é bem assim que funciona, né? Então acho que tem essa lição de casa ali de avaliar bem quem é essa empresa que está me ofertando o produto e o que ela tem de case de sucesso para me apresentar. Eu acho que é a principal dica que eu dou, viu? O negócio que você falou, assim, o pessoal tá surfando a onda no momento sem saber exatamente. Eu lembro na época, quando começaram as startups já a bombar, um monte de empresa mais tradicional que começou a botar mesa de sinuca, ping-pong e puff, achando que isso ia resolver a questão. E não é bem aí, você tem que realmente olhar o negócio de uma maneira diferente. Né? Nem tudo que reluz é ouro, né? Às vezes o cliente vê lá 30%, 40%, mas calma, o que está por trás? Então acho que é um ponto de atenção ali. Eu já pensei num marketplace, Hudson. Cadê o marketplace de energia elétrica, cara? Acho que tem várias oportunidades, afinal, tem a comercializadora, mas quem vai fazer essa padronização de contratos, quem vai fazer a organização dessas ofertas. Então tem aí alguns espaços, algumas lacunas que por enquanto ainda não foram preenchidas. Como eu disse, eu vejo... Né, podia ficar 10 horas aqui de conversando um tipo de oportunidade que esse movimento todo vai acontecer. Esse é um deles. Por exemplo, alguns setores eles já não ganham recurso, né? E aqui fica a dica, né, de quem olha sempre inovação, tecnologia, tendência, aqui não ganha dinheiro com o negócio principal, mas com os negócios plugados. Então, por exemplo, você vai uma loja de varejo que vende móveis, por exemplo, doméstico, eles ganham dinheiro com financiamento, é uma financeira, né? Ela não ganha dinheiro com a venda do móvel, aquilo ali é uma desculpa para você parcelar e ganhar dinheiro com juros. Então, no fundo tem um banco disfarçado de loja. Por que não essas comercializadoras para serem mais competitivas e dominar o market share, né?
não vão dar energia de graça, ou seja, no preço de custo, exatamente 0 a 0, e montar negócios acessórios que façam com que ela ali se tenha uma margem maior. Né? Então, assim, isso eu vejo como uma estratégia de redução de custo de algumas comercializadoras, eu começando a olhar essa possibilidade. Então, se eu conseguir gerar um outro negócio gerador de receita aqui, né, que gere receita e eu consiga ter a escala, eu vou capturar valor, mesmo se eu ficar no 0 a 0 ali, pegar, montar meu custo igual, ser muito mais competitivo e crescer mais rápido. Então, acho que tem várias questões aí, nível de serviço, né? Você pode começar, os próprios bancos têm níveis de serviço diferentes para tipos de clientes diferentes. Então, você pode começar a segmentar o nível de serviço de entrega de energia com outras features associados, parcerias, né? Além de entregar luz, eu entrego outros negócios. Então, assim, eu disse, não é só uma expansão de quantidade de consumidores, é muito mais do que isso, é uma mudança de modelo de um setor que é um setor, né, que até 10, 20 anos atrás era o maior setor do mundo, né? As Big Techs que a gente vê hoje lá nessa lista daí, se você olhasse, eram os oil companies, empresas da cadeia de energia elétrica, que eram as maiores empresas do mundo, né? Então o setor está se reinventando. Né? Eu gosto de sempre mencionar um exemplo específico, que é um exemplo que está na cabeça de todo mundo, mas que é difícil de entender. A Amazon, o principal negócio dela é o mercado varejista. Só que a Amazon ganha dinheiro de verdade com um sistema de nuvem, entendeu? Com aquele back-office para outras empresas. Tem servidor que hospeda sites, tem o próprio sistema de armazenamento em nuvem. Então a grana mesmo da Amazon não está no vender livro online, né? Mas ela tem essa distribuição muito interessante. Esses produtos acessórios que no final das contas somam ao portfólio da companhia. Super bacana essa provocação, né? De repente, pegando um gancho do que o Hudson falou, alguma coisa do tipo, um cashback, um programa de milhagem, quem você tiver pegar um crédito aqui a partir de X mil reais, você vai ganhar conta de energia. Então, acho que assim, o céu é o limite, né? Eu acho que tem muitas oportunidades, concordo 100% com o que o Hudson falou, é muito mais do que a abertura do mercado e vender energia, né? É muito mais. E aí que vem o desafio, né? Que o brasileiro é muito criativo, né? De desenvolver ali produtos e soluções que possam aproveitar e surfar essa onda junto, né? Pode virar uma financeira, ceder crédito para o desenvolvimento de projetos de geração distribuída. Eu quero montar um projeto aqui de geração solar na minha casa. De Dublin, né? Por exemplo, hoje você tem gift card em loja de varejo, né? Pode comprar jogo pro PlayStation naqueles gift card lá. Conta de luz, vou te dar R$200 de conta de luz. Por que não? Né? Botar marca, desenvolver. Então, assim, eu acho que você tem inúmeras possibilidades que advêm disso. Hoje você não consegue fazer isso porque você tem um contrato de concessão única. Então, o mercado de energia, pelo menos para o consumidor B, né, hoje você não tem opção. Né? Você muda para o Rio, sua concessionária muda. Você veio para São Paulo, a concessionária é uma. Mas eu acho que assim, isso está caminhando muito rápido. Tá? Assim, a gente conversa lá com o pessoal, principalmente da ANEEL, da ANP, são as agências reguladoras, pela ótica da inovação. Né? O pessoal da verba de período obrigatório, né, que é um super mecanismo que o Brasil tem, que ajuda a alavancar a inovação, e o pessoal que está mais próximo desse mundo de startups já está começando a conversar com o mundo da parte de regulação, provavelmente dito, e mostrando isso. Olha o tanto de coisas que dá para a gente fazer se a gente ajustar aqui o modelo de regulação. Né? A regulação é um instrumento muito poderoso, né? Um instrumento público de desenvolvimento muito poderoso em várias áreas, em energia, sem dúvida, fundamental. Perfeito. Com essa enxurrada de ideias e algumas outras dúvidas que eu quero levar para o nosso segundo bloco, eu vou chamar um rápido intervalo. Você que está acompanhando a programação da BMC News, fique aí. Na volta do intervalo comercial, continua o New Deal com este papo sobre mercado livre de energia, geração distribuída, sobre descarbonização da nossa base aqui energética brasileira, que já é bastante verde. A gente vai falar sobre isso na volta do nosso intervalo comercial. Fique por aí. BMC New Deal está de volta já já. Estamos de volta com o BMC New Deal. Foi rapidinho, não deu para sentir saudade. Vamos voltar aqui a conversa sobre o mercado livre de energia. E eu tenho uma pergunta para a gente já começar este segundo bloco, trazendo algumas dores de quem possivelmente está nos assistindo. Muita gente me pergunta, Gabriel, se eu migrar para o mercado livre de energia, quais são
o que muda no meu dia a dia? Eu vou ter que comprar essa energia de quem? A gente já mencionou que são as comercializadoras. Mas eu tenho o risco de ficar sem energia se eu não comprar essa energia da comercializadora, se eu me esquecer de pagar a conta de luz, o pessoal já vai lá e corta. Mas aí como é que funciona no mercado livre de energia? Há essa possibilidade de a geradora de energia não me entregar aquela energia prometida que eu assinei no contrato, que eu já paguei. E também, claro, como é que funcionam as obrigações de quem está inserido, da pequena e média empresa que se inseriu no mercado livre de energia, o que muda de regra, para a gente já atender um monte de dúvida que pode surgir durante essa conversa. Bom, vamos lá. A entrega física, tanto a entrega quanto a qualidade da energia, ela continua sendo uma atribuição da distribuidora, né? E aí o que vai mudar é que quando a empresa migra para o Mercado Livre, nós registramos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica o contrato que ela celebrou, seja com o gerador ou com o comercializador ali no Mercado Livre, que normalmente são contratos de no mínimo 3, 4 anos, né? Então ele já celebra aquele contrato, esse contrato ele é registrado ali na Câmara de Comercialização. Então ele não tem o risco de ficar sem energia, né? O risco dele, na verdade, é preço. Se eventualmente ele não tiver um contrato de energia, ele vai ficar pagando o preço do curto prazo, que muitas vezes é até mais alto. Então, assim, a dica para o consumidor que vai migrar para o Mercado Livre é, ao escolher a comercializadora que vai atendê-lo, celebrar ali no mínimo 3, 4 anos de contrato, e cabe à própria comercializadora ali junto com o consumidor tá monitorando essa renovação do contrato antes mesmo dele acabar, buscando ali a melhor janela de oportunidade para que ele possa continuar sendo competitivo no mercado, reduzindo o custo ali da conta de energia. Então, basicamente, o risco é preço, não é risco de fornecimento, porque a entrega continua sendo feita pela distribuidora. Aí, né? 3, 4 anos, quem ajuda a tomar essa decisão? Porque, por exemplo, não faço ideia de como funciona o mercado de energia, não sei qual que é o preço justo, não sei qual que é o preço caro, o preço barato, e como eu, muita gente que está nos assistindo também não faz ideia de quanto funciona, sabe quanto que paga por mês, se a bandeira tarifária está num lado, está no outro, ele vai pagar um pouquinho mais caro, um pouco mais barato. Essa é a atribuição hoje do usuário de energia, não é consumidor, porque não é cliente de ninguém, ele só recebe aquela energia, tem que pagar, porque senão fica sem. Então ele vai lá e fala, pô, energia esse mês veio barata, veio cara. Mas a gente não tem muito essa média, a gente tem que olhar em consideração ali o preço justo de energia, como é que funciona a tomada de decisão, quem que orienta o consumidor nesse momento. Legal. Por isso que é muito importante o consumidor ele avaliar bem quem é essa contraparte que está oferecendo para ele, né? Então, por exemplo, lá dentro da estrutura, né, do Grupo Lutforna Simplifica, a gente tem um time que aí faz leva essa informação para o cliente da curva de preços de forma extremamente transparente, mostrando o quanto que estão os preços, o quanto aquele preço vai trazer de vantagem para aquele cliente no perfil de conta de consumo dele, em economia seja de 20%, 30% ali no mês, e vai estar orientando esse cliente no melhor momento de contratação, sempre celebrando contratos ali casados no melhor momento de janela de oportunidade. Então, acho que o principal cuidado que tem é aquela avaliação de quem que é a contraparte, quanto tempo ela está no mercado, que carteira que ela já atende. Então, por exemplo, a gente tem 28 anos de história, a gente atende mais de 10% de todo o mercado do Brasil, né? Só no Sul a gente tem um market share de 57%. Então, acho que é esse cuidado de avaliar quem é a contraparte, não se iludindo simplesmente com o percentual que tá ali, aqui tá me dando 20, aqui tá me dando 40%. Procure entender onde estão essas diferenças, porque não faz sentido ter uma discrepância tão grande. Então, é mais esse cuidado de avaliar essa contraparte, pedindo para que a contraparte justamente mostre, né, casos, clientes do mesmo segmento ou da mesma região, para que você possa pegar referência. Acho que é uma forma de mitigar esse risco. Perfeito. Né? No Brasil, a gente tem uma fonte de energia, uma matriz energética já bastante verde, né, Hudson? Acho que 80%, vou ter os números aqui na cabeça, mas eu não me lembro. São 80% de energia hidrelétrica, tem mais 15% de energia eólica, tem um tantinho de energia solar, um pouco de energia termoelétrica, mas a distribuição é bem sustentável se a gente olhar só na primeira camada de energia sustentável, porque a hidrelétrica inunda uma área gigantesca, tem vários dos seus problemas, então há energias mais sustentáveis que a própria energia hidrelétrica, mas nós já temos uma base muito verde. Um dos problemas que nós temos é essa energia, por ser dependente de hidrelétricas, de energia eólica, energia solar e um pouquinho de termoelétricas, ela é bastante intermitente, ou seja, em determinadas épocas do ano você tem uma energia que ela está mais escassa por conta de uma escassez de chuvas, por exemplo, não abre o sol, você não tem geração de energia, tá de noite, você não gera energia, não venta, você também não gera energia, então as maiores
fontes de energia que nós temos no Brasil, elas são intermitentes, elas não têm um padrão de funcionamento, dependendo de algumas condições, a gente tem mais ou menos potencial energético aqui para o Brasil. Isso é um problema e pode ser, claro, uma área de exploração aí para novas alternativas, e como que o mercado livre de energia pode, talvez, facilitar o desenvolvimento de outras alternativas energéticas aqui no Brasil. Legal, Gabriel. Esse ponto da nossa matriz energética, a gente brinca lá com o pessoal do MIT, né, que a gente tá onde é o sonho deles chegarem um dia, né? A gente tem a segunda matriz energética elétrica mais limpa do mundo, né? Acho que é importante separar isso, né? Tem a matriz energética, que inclui tudo que é gerado em energia, e a matriz elétrica, né, que é a geração de energia elétrica. A nossa matriz de energia elétrica, no ano passado, se não me engano, bateu 87% de renováveis, de energias renováveis. A gente só perdeu para a Noruega. A Noruega tem uma população do tamanho da cidade do Rio de Janeiro, então é muito mais fácil gerar energia renovável para uma população tão pequena. Então, um país grande, sério, o Brasil é de longe o país mais limpo e renovável, com a matriz elétrica mais limpa e renovável do mundo. Então, isso gera assim, uma grande oportunidade de a gente avançar ainda mais, né? A matriz, né, a oportunidade que o Mercado Livre abre nesse ponto é que você também pode ter unidades menores na outra ponta também. Né? Esses contratos começam a se tornar mais flexíveis, né? Fazer o equivalente na área de energia, o que faz o peer-to-peer. Né? Você começa a plugar de maneira mais conectada e direta, né? Atores de geração de energia renovável, que pode ser uma qualidade importante para um consumidor, não um usuário, né? O usuário não tem opção. Falar, olha, eu só quero comprar de alguém que me garanta que seja 100% renovável, ou certificada, inclusive. Então você tem outras possibilidades de fazer isso e utilizar. Eu acredito que essa nova regulação ajude muito a gente ser ainda mais limpo, né? Nós somos super limpos nesse sentido. Como modelo de negócio, oportunidade de negócios, né? E você está falando da característica das renováveis, boa parte delas tem esse problema da intermitência, né? Se não bater sol, não gera solar, se não bater vento, não gera vento, se faltar água, né, a hidrelétrica pode ficar comprometida. Você tem algumas alternativas possíveis. Existem alternativas renováveis que cumprem esse papel de bateria do sistema, né? Não é uma bateria propriamente dito, mas são os tipos de fonte de energia que geram energia quando você tem uma queda aí de sol, vento ou chuva. Hoje a solução são as usinas a combustíveis fósseis, né? Carvão, diesel, gás natural, que é um pouco melhor, mas ainda não é renovável. Mas você também tem as alternativas de biomassa, que estão começando a surgir, pelletização, tem um problema logístico, que acho que não vale a pena aqui a gente avançar, mas tem muita energia sendo gerada com queima de bagaço, palha de cana em caldeira perto de usinas que produzem, né, etanol e etc. A gente faz gestão de lixões, utiliza esses exatamente, lixões. Biogás, resíduos agrícolas, né? Você pode usar, né? Biometano, por exemplo, também está sendo utilizado, inclusive, como fonte de energia para automóveis, para maquinário. Exatamente. Isso você consegue armazenar. Exato. E uma outra alternativa que ainda é mais incipiente, muito por causa das limitações tecnológicas e preço, basicamente preço, são as baterias estacionárias. São as baterias que nem tem no celular, né, as baterias elétricas, né? Você pode botar uma bateria grandona, por exemplo, num condomínio, numa fábrica, em que de dia o sol está gerando energia para aquilo lá, aquilo gera um superávit, aquilo fica sendo acumulado na bateria, e quando você não tem sol, por exemplo, aquela bateria entra em ação e fornece, e você consegue fazer um sistema off-grid. Tem uma série de limitações em relação a materiais, né? O lítio, né, tem um problema de escassez, você tem algumas alternativas tecnológicas que estão sendo desenvolvidas, baterias de sódio e tudo mais, mas a bateria ainda não é tão viável por causa disso. E tem uma outra possibilidade que é um pouco mais de fronteira, mas começando a ser explorado em larga escala nos Estados Unidos esse ano, inclusive, que são as baterias térmicas. Então você consegue armazenar calor dentro da bateria em temperaturas altíssimas, né, de sal fundido, areia e outros componentes químicos. Você armazena o calor de uma maneira muito eficiente e esse calor consegue ser dissipado em temperaturas altíssimas, tanto para gerar calor industrial, que é uma das coisas que hoje consome, como, de fato, aquecer a água e fazer o que a maior parte das usinas, né, térmicas fazem, que é aquecer a água para o vapor em alta pressão gerar uma turbina e gerar eletricidade. Então, assim, eu acho que tem uma série de caminhos alternativos
aí, e sem dúvida você ter essa questão de ter consumidores mais fechados, né, blocos menores de consumidores, permite você fazer pilotos, expandir, né, sempre é um problema na área de energia você fazer o que faz no mundo das startups, né, que é escalar devagarzinho. Né? Eu vou fazer uma usinazinha. Não tem, não tem como, né? Usina. O capex é sempre muito alto e tal, então você começa a abrir a possibilidade de fazer projetos menores e testando, escalando, como é o modelo das tecnologias digitais. Né? Perfeito. A indústria siderúrgica é uma das que mais gasta energia. A gente conversa com muito por aqui. Então, o pessoal que lida ali com minério de ferro, lida com, por exemplo, alumínio, também gasta muita energia. Nosso alumínio é até um pouco mais tranquilo, porque a geração de energia é toda hidrelétrica, a gente tem aquele alumínio verde no Brasil, mas o que eu acho interessante da gente destacar é que, por exemplo, o mercado livre de energia ele já vem sendo utilizado como um diferencial para essas companhias. Está no relatório de sustentabilidade da empresa, que ela está comprando energia de uma matriz renovável, de uma matriz verde. Por exemplo, já vi empresa de galpão logístico colocar na lista de diferenciais da companhia que você vai conseguir negociar energia no mercado livre e vai pagar menos na sua energia elétrica, lá na utilização do galpão logístico. O galpão logístico está no meio da estrada, está próximo de alguma cidade, então já tem ali, falou, nossa energia é mais barata porque a gente negocia no mercado livre de energia. Achei interessante também esse diferencial colocado. E sobre as baterias eu conversei recente também, acho que já é algo um pouco mais factível, a gente já vê chegando no mercado. Tem uma empresa de transmissão que eu entrevistei recentemente. O pessoal lá da ISA-CETEP tá ao vivo aqui, tá lá no nosso YouTube disponível o episódio. Eles tinham um problema muito grande com o fornecimento de energia para Santos, a baixada aqui santista. Por conta das linhas de transmissão que passam no meio da serra, você tem muita chuva, vira e mexe, você tem algum problema com essa linha de transmissão, cortava a transmissão para a cidade. E essas empresas de transmissão elas não recebem pela energia que é transmitida, elas recebem do governo RAP, que é a receita anual permitida, que é só para ter a disponibilidade da rede. Se cair a rede, ela para de receber dinheiro. Então ali está o problema, ela não pode deixar a rede indisponível. O que eles fizeram? Eles colocaram essas baterias na ponta da linha de transmissão que fazem o armazenamento dessa energia, armazenamento suficiente para segurar ali algumas horas para que o problema seja corrigido. Então você consegue ali dar uma driblada no problema que já é tradicional, que está te gerando custos financeiros, porque se aquela linha de transmissão cair, você não consegue, e você não consegue ajustá-la em um tempo determinado, você passa a não receber o RAP, não receber o dinheiro do governo. Então, para a empresa, foi uma solução que eles encontraram. Eu achei super interessante também essas baterias que estão sendo utilizadas para armazenar energia que pode ser intermitente. Neste caso é porque a linha de transmissão cai e vira e mexe, mas pode ser também por conta de alguma seção, por exemplo, de energia solar. A gente sabe que de noite não tem como gerar energia solar, mas acho interessante também uma alternativa bacana aí levantada e, como nós já dissemos, são várias as possibilidades neste mercado, tanto para quem vai trabalhar na frente, na linha de frente, ali atendendo aos consumidores, atendendo às companhias, mas principalmente quem vai trabalhar na infraestrutura deste mercado livre de energia. Adriana, a gente está ensaiando essa entrada de mais empresas no mercado. A concorrência está grande, são muitas companhias, o empresário que está ali do outro lado está entendendo ainda quais são os prós, quais são os contras, o que ele vai ter de ganhos, o que ele vai ter de perdas nessa entrada no mercado livre de energia. Então a gente ainda está testando essa água e discute-se muito sobre a abertura para mais consumidores, no caso ali para o consumo residencial mesmo, e aí abre de vez o mercado livre de energia. Este é um salto difícil de ser dado e a regulação tem que ter bastante cuidado nessa mudança. O ministro de Minas e Energia, inclusive, estava demonstrando a sua preocupação com essa migração, fala que o mercado não está preparado. Você acredita que a gente ainda tem que atender muito bem essas PMEs, essas pequenas e médias empresas, para começar a ventilar a possibilidade de atender mais consumidores? Eu acho que hoje a gente tem algumas questões para resolver, né? Como eu comentei, em relação a como ficam os contratos das distribuidoras, né? Legados, que tem ali validade até 2040, 2042, e como vai ficar essa questão da medição,
né? Tem que ter medidor inteligente para poder dar vazão e conseguir escalar isso da melhor forma, né? Então, eu acho que, assim, a gente fala de Mercado Livre, da abertura total há muitos anos já. Então, foi um avanço conseguir, né, viabilizar isso para, pelo menos, o Grupo A agora em 2024. A ideia inicial era abrir para todo o Grupo B em 2028, já mudou para 2030, justamente porque o governo entende que tem várias lições de casa a serem feitas antes, né? E a gente está assim, as associações estão dando todo o suporte, as associações que representam tanto os comercializadores quanto consumidores estão dando todo o suporte ali para a ANEEL, para o governo, enfim, com informações para que possam viabilizar isso da melhor forma possível, né? Mas a gente precisa, de fato, sentar e colocar, né, no papel tudo que precisa ser feito para buscar ali o melhor caminho de solução para cada uma, né? Então... há muitas oportunidades a serem capturadas e aí que eu levanto a pergunta para você, Hudson. Normalmente, quando a gente fala de uma relação comercial, são duas pontas. A gente fala do consumidor, a gente fala da empresa que está desenvolvendo esses projetos, esses produtos e vendendo para o consumidor. Quando a gente fala de inovação, ainda mais nestes momentos de virada, de mudança de mercado, são só estes dois que trabalham na relação comercial ou há mais pontas engajadas para o desenvolvimento deste novo mercado, no caso o Mercado Livre de Energia, mas no passado também aconteceu com bancos, com os mercados ali voltados à tecnologia da informação, no caso a internet. Como é que está esse desenvolvimento do mercado por trás, e não só para o produto que chega ali no consumidor final? Bom, Gabriel, excelente pergunta, porque eu tive uma mega aula do MIT no programa MIT RIP nos últimos 2 anos, que o MIT, né, durante os últimos 20 anos, estudou como é que surgem ecossistemas de inovação, os famosos vales do silício. Um monte de gente tenta imitar o que aconteceu no Vale do Silício, etc. e tal, e não dá para repetir. O que aconteceu lá, aconteceu dado aquelas características. Mas você consegue ter elementos comuns. Então, o MIT, durante 20 anos, pesquisou e criou um programa chamado MIT RIP, Regional Entrepreneurship Acceleration Program, que tem uma metodologia por trás que fala que existem 5 atores que fazem um ecossistema de inovação funcionar. São as grandes empresas, obviamente, o governo também é super importante, as universidades, as startups e os investidores de risco. O papel dos investidores de risco, né, é conectar uma boa ideia com dinheiro, né? Nem sempre a pessoa que tem a boa ideia tem dinheiro, nem sempre a pessoa que tem dinheiro tem a boa ideia. Então, esses 5 atores, eles têm que atuar de maneira não hierárquica. Isso é super importante. Então, geralmente, quando tiver uma negociação de uma grande empresa com a startup, mas eu tenho muito mais poder econômico, e se ele tiver essa postura, o ecossistema não funciona. Então, e quando esse ecossistema funciona, ele gera muita sinergia para todos os atores. Então, quando a gente trouxe o MIT RIP para cá, foi a primeira vez que trouxe para o Brasil, em 2021. Começou em 21, porque na verdade a gente trouxe em fevereiro de 20, começou a pandemia, ficou um ano tudo parado, né? Então a gente começou de 21 a 23, a gente rodou esse programa aqui pelo Brasil pela primeira vez. A nossa ideia era criar no Rio de Janeiro o Vale do Silício da Energia e Sustentabilidade. Então é essa a ideia do programa, ou seja, juntar essas 5 pontas. Tiveram grandes instituições das 5 pontas, né? As maiores aceleradoras do Rio, as maiores empresas de energia se juntaram, universidades, né? Acordo de cooperação com 16 universidades do Rio de Janeiro, todas as maiores, né? Investidores também, e obviamente o governo, as 3 esferas do governo se juntaram. A gente fez um super evento lá no Museu da Manhã no ano passado, que gerou o Energy Summit, que juntou o governo federal, estadual, nível vice-governador, secretário de desenvolvimento, prefeito, ministros, se juntaram para falar como é que a gente faz esse grande projeto de transformação. O Rio de Janeiro tem uma série de vantagens, né? Empresas de óleo e gás, empresas de energia elétrica, muitos estão lá, né? Universidades também e tudo mais. Como é que a gente constrói isso aqui? E obviamente que não é porque está no Rio de Janeiro que vai ser do Rio de Janeiro, é do Brasil inteiro. O Vale do Silício é algo importante para os Estados Unidos, não para a Califórnia ou para São Francisco. Então, mas a gente conseguiu criar esse awareness e de lá até, inclusive, nasceu o Energy Summit. E o Energy Summit, ele é construído com base nisso. Então, quando você olha a maior parte de eventos, por exemplo, vamos ter o G20. É um evento de governo, você vai discutir política pública, é fundamental e tudo mais. Quando você vai, por exemplo, para uma grande convenção de energia, as grandes corporações vão lá falar, eventos de startups, né, na iminência aí do Web Summit, o pessoal vai lá e um monte de startups se encontrando. Mas o grande desafio, que é o que a gente está fazendo no Energy Summit, é botar essas 5 pontas. Então, né, Adriano deu o exemplo aqui dos medidores inteligentes, do IoT. A gente vai estar lá, startups, né, tanto de fora como Google, né, quando aqui, que estão discutindo como é que você faz um medidor que consegue capturar dados, usa inteligência artificial. Ao mesmo tempo, a pessoa do governo criando essa regulação, que a gente falou aqui no episódio inteiro, né, sobre os desafios da regulação. Então, como é que a startup está fazendo essa tecnologia? Como é que isso pluga com a comunicação? Como é que a grande empresa entra nisso, comprando a startup ou colaborando com a startup?
Como é que a universidade pesquisa novas fronteiras, né? Tem muita coisa que surge, né? A gente fala na MIT Technology View de IA generativa há 5, 6 anos. Todo mundo conhece o ChatGPT e tudo mais. Então, é importante esses 5 pontos fazer. Então, o que está acontecendo no setor de energia, eu acho que o Brasil tem uma possibilidade grande de ser líder mesmo, porque a gente não tem nenhuma deficiência estrutural aqui. Tem grandes empresas de energia, de todos os modos. Tem o governo que agora está cada vez mais atento a essas novas regulações, aberto a discutir, né, como a gente falou, já tem as metas, às vezes demora um pouquinho mais, né, mas está aberto a discutir. Tem universidade de excelência, o brasileiro tem. Né, eu tive essa oportunidade de morar em Boston 6 meses, tinha brasileiros no topo dos principais laboratórios, você sempre tem. A gente pode repatriar esse pessoal daqui. Então, assim, eu acho que a gente tem todos esses elementos e eu acho que se a gente conseguir orquestrar, no bom sentido, esses 5 atores de maneira colaborativa, eu acho que o Brasil pode ser, de fato, né, o grande líder da transição energética mundial, que tem os elementos para poder fazer isso, como os Estados Unidos foi, né, na transformação da internet, do digital, né, através do próprio Vale do Silício. Então, acho que eu tenho uma visão otimista, né? O pessoal da inovação geralmente tem uma visão bem otimista, mas eu acho que a gente tem os elementos, a receita certa, falta só misturar direitinho para fazer um excelente bolo. Maravilha. Eu gostaria de agradecer, infelizmente esse programa é curto, gente, é um programa focado aqui justamente para a gente trazer essas provocações, esses avanços, o que está acontecendo no mercado, trazer oportunidades para quem está nos assistindo. Adriano, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu queria agradecer imensamente, Hudson também, seja sempre bem-vindo, os dois sempre bem-vindos aqui à nossa programação. Muito obrigado, agradeço imensamente pela participação. Eu que agradeço, Gabriel. Maravilha. E você que está nos assistindo, seja também muito bem-vindo à programação da BMC News. Lembrando, o New Deal é um programa semanal, então neste mesmo horário, neste mesmo canal, na semana que vem você confere uma outra conversa sobre outro tema, mas sempre voltado à inovação, a novos mercados, investimentos alternativos e, claro, sempre provocações a você, investidor, empreendedor, gestor ou quem esteja aí nos assistindo curioso com estes temas que nós trazemos por aqui. Sempre uma provocação bem-vinda a quem está na programação da BMC News. Um abraço a todos, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.